E aí, galera, tudo certo? Aqui quem fala é a professora Larissa, de Geografia. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito atual. Eu digo que é um assunto aí que tá em alta, tá? E é um acontecimento que está ocorrendo aí no mundo todo e que está preocupando muito também, que é a migração. Então vamos começar a aula de hoje sobre esse tema que é algo que provavelmente você já fez em algum momento da sua vida. E daí eu pergunto para você, o que seria essa tal de migração? E aí, o que você acha? A migração, gente, é o deslocamento pelo espaço. Então, quando a gente desloca de algum local para o outro, a gente está migrando. Não somente nós, seres humanos, fazemos isso, mas também outras espécies, pela necessidade de alimentos, de adaptação, ou necessidade de catástrofes naturais, enfim. Tá? A gente tem esse ato aí de deslocar. E daí a gente traz três conceitos que são fundamentais quando a gente fala sobre migração, que é o migrante, o imigrante e o emigrante. Tá? São três conceitos aí bem importantes. O que seria o migrante? O migrante é aquela pessoa que está se deslocando. Então, independente de onde que veio, para onde que vai, enfim. O deslocamento em si, né, a pessoa que está se deslocando é o migrante, o que está fazendo a migração. O imigrante é aquela pessoa para aquele local que ela chegou. Então, quando a gente fala sobre os imigrantes italianos, os imigrantes haitianos, os imigrantes alemães, a gente está falando então sobre essas pessoas que vieram de outros países para o Brasil, né? Então, quando a gente fala de alguém que está chegando, é o imigrante. E o emigrante é o contrário, é para aquele local que aquela pessoa saiu. Então, por exemplo, os imigrantes haitianos que chegam ao Brasil, para o Haiti, eles são emigrantes. Né? Então, para o local de origem, né, o local que a pessoa saiu, é chamado de emigrante. Vamos para um exemplo, então, para ficar mais claro para você? Aqui eu tenho, então, a Jaqueline. A Jaqueline, ela, então, se deslocou do seu país de origem. Portanto, ela é uma... Coloque aí nos comentários. Isso mesmo. Ela é uma migrante, porque ela fez o deslocamento. Então, ela fez esse deslocamento, ela é uma migrante. Para Angola, de onde ela veio, ela é uma... E aí? Isso mesmo, uma emigrante, que é da onde que ela saiu, da onde ela se deslocou do local de origem, então ela é uma emigrante. Para o Brasil, onde ela chegou, ela é uma imigrante, isso mesmo, tá? Então, para o Brasil, que é onde ela chegou, né, o local final dela, ela é uma imigrante. E dentro de migração, então, nós temos alguns tipos específicos. A gente tem a migração interna, que é, então, deslocamento dentro do próprio país. A professora, então, quer dizer que eu mudei de um município para o outro, mesmo dentro de um estado, do mesmo estado, eu estou fazendo, então, processo de migração? Isso mesmo. Tá? Então, a migração ela não é somente de um país para o outro, mas também dentro do próprio país. E eu trouxe aí uma imagem bem emblemática, né, dos povos nordestinos, aí, principalmente historicamente, que se deslocavam em busca de trabalho, melhores condições, e até hoje ainda fazem isso. A gente tem a migração externa, que é a migração, então, entre países, né, que nós temos aí o caso, então, dos venezuelanos na fronteira, atravessando, vindo para o Brasil. Então, são migrações entre países, pessoas que saem de um país e vão morar em outro país. Nós temos também a migração pendular, aquela que provavelmente você faz ou fazia, né, em um momento aí fora da quarentena, em que a gente sai do trabalho, vai para casa, né, sai de casa, vai para o trabalho, ou também a gente sai de casa, vai para a escola, sai da escola, vai para casa. Aquele processo de migração que a gente faz todo dia, também chamado de migração diária, tá? Por isso que pendular, porque parece um pêndulo, né? Vai e volta para o mesmo local sempre. Depois a gente tem a migração sazonal. A migração sazonal, ela é sempre de acordo com alguma migração que se repete em determinado período do ano ou determinado período a cada tantos anos, tá? Então a gente tem aí o caso de agricultores em que se deslocam para fazer somente a colheita naquele período.
Então, por exemplo, a gente tem pessoas que são contratadas no período da colheita da maçã, né? Aqui no oeste de Santa Catarina, a gente tem a produção de maçã, principalmente lá em Lages e São Joaquim. Então, a gente tem ali naquele período de colheita da maçã uma demanda muito maior de trabalhadores para isso. Acabou o período da colheita, o contrato também acaba e essas pessoas vão se deslocar para outra colheita ou para outro tipo de trabalho. Aqui na região da Grande Florianópolis, a gente tem muito disso nos períodos de temporada, onde as pessoas se deslocam para trabalhar e depois, então, que acabou a temporada, alguns ficam, né? Outros voltam para suas casas. Então, é a migração sazonal de acordo com algum período, principalmente aí estação do ano, enfim, tá? Depois a gente vai ter o êxodo rural. O êxodo rural, então, a palavra êxodo, ela significa saída, né? E rural seria, então, aí do campo. Então, é toda a saída do campo e a gente tem esse termo específico porque, principalmente no Brasil, a gente viveu um processo, e vive ainda hoje, de maior industrialização do campo, necessitando menos trabalhadores para serem contratados. Então, por isso que a gente tem um termo específico para isso, porque é um processo muito pesado, né? Um processo aí que desemprega muitas pessoas e que a gente tem aí milhares de milhões de trabalhadores que acabaram passando por esse tipo de situação. Então, eles precisaram sair do campo e irem para as cidades, né? Também um processo de urbanização. Depois a gente vai ter aí os refugiados. Por que eu trouxe esse cara aí? Né? Você conhece ele? O que você acha sobre ele? Independente, né, do posicionamento político, independente do que ele fala ou não, isso não está em jogo aqui, você pode concordar, pode não concordar, mas o fato é que ele se sentia muito perseguido no Brasil, né, o Jean Willis era deputado aí do país, e ele então pediu para a saída do seu cargo, porque ele se sentia muito ameaçado com pessoas, né, que não pensavam como ele, enfim, e que não aceitavam muito seus posicionamentos, e ele então pediu para sair do seu cargo de deputado e saiu do Brasil. Ele foi morar na Alemanha primeiramente, hoje ele mora nos Estados Unidos, hoje ele está estudando, fazendo toda a sua qualificação lá, mas ele saiu do Brasil não necessariamente porque ele quis, mas por ele sentir uma situação aí de violência, de ameaça, até mesmo depois aí da morte da Marielle, que era uma amiga dele. Então a gente tem aí uma situação de uma pessoa que saiu do país, não necessariamente porque queria, mas porque precisou. Isso é um refugiado, tá? E no Brasil e no mundo a gente vive aí casos, né, refugiados sírios, enfim, de situações de guerra, de questões políticas. Então tem vários aí motivos que são pessoas que migram, porém não necessariamente gostariam de fazer aquilo, né? Se sentem obrigadas àquilo por alguma situação, por algum motivo específico. A gente fala então agora sobre xenofobia. Xenofobia é toda aquela aversão, todo aquele preconceito que se tem a pessoas que não são do local onde a gente é de origem, né, onde a gente se encontra. No Brasil a gente tem muito disso, né? No Brasil a gente tem a xenofobia aí, por exemplo, com nordestinos, povos que vêm do Nordeste, e lembrando que o Nordeste não é um estado só, são vários estados, e que eles enfrentam em situações de preconceito bem pesado, né? A gente tem aí xenofobia haitianos, bem, né, onde são pessoas que se deslocaram ao Brasil em busca de trabalho, de melhores condições de vida e acabam enfrentando aí muito preconceito, até mesmo pelo racismo. Então a xenofobia ela é uma aversão a migrantes. E a gente tem esses casos, não só no Brasil, como no mundo todo, junto ali com os refugiados também, que é um assunto que eu vejo que é muito atual. E por que o dinheiro ele pode circular livremente e as pessoas não? Né? Por que as pessoas têm que enfrentar tipos de situação e preconceitos, enfim? Então é algo aí bem complicado, mas bem atual e que é importante você entender um pouquinho melhor sobre isso. Eu trago aqui então por último alguns mapas, tá? Esse mapa aqui ele vai trazer relações dos últimos anos de fluxos e de retorno do Brasil, tá? Então percebam as flechas ali, né, quais são as direções que estão partindo, principalmente a gente tem aí o Nordeste, região Sul do Brasil, região Sudeste, né, no litoral, esse deslocamento acontecendo. Isso é algo histórico. Antigamente a gente tinha muito mais o deslocamento do Nordeste para o Sudeste, hoje a gente tem
mais aqui para o sul do Brasil, até mesmo para o centro-oeste, e também uma migração de retorno, eles retornando para os seus locais de origem, até por conta de que hoje o sudeste, né, região aí de São Paulo, Rio de Janeiro, o desenvolvimento econômico e urbano, ele chegou num ponto de que já está se esgotando. Então, hoje, novas empresas estão se instalando aí na região Nordeste e na região Norte do Brasil em busca de outras condições, como menores aluguéis, menores preços de terrenos, menores salários, enfim. Então, por isso que hoje também a gente está vivendo essa situação também de retorno a essas regiões. Tá? Aqui a gente tem um saldo migratório de regiões do Brasil, onde a gente tem a diferença entre imigrantes e emigrantes, né? Então percebam aí a quantidade de pessoas que chegam no Nordeste e as pessoas que saem, né? Aqui na região Sul, né? A gente tem aí cerca de 250 mil imigrantes, pessoas chegando e 150 mil pessoas saindo, né? Então a gente consegue entender um pouquinho aí de qual é a situação do Brasil. E aqui a gente tem então todo esse saldo, né? Ao longo dos anos aí a gente observa que esse saldo ele está em queda, tá? O que isso significa? Que a gente está diminuindo mais o deslocamento no Brasil comparado com os anos anteriores. Então a gente tem aí uma situação diferente, né? Então em azul aqui a gente tem mais imigrantes chegando do que saindo, e em vermelho a gente tem mais saindo do que chegando. Então a gente consegue tirar aí alguns dados, né, de fluxos migratórios aqui também, do Sudeste para o Nordeste, enfim, dos últimos anos. E aí, galera, o que acharam do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo e compartilha com seus amigos também. Um beijão e até a próxima aula!